Estamos nós aqui para mais um Pílulas de Criatividade, hoje com a Luísa Melara, e nós vamos falar sobre as mulheres e o cinema. Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência. E aí, Gi, tudo bem? Também é um prazer estar aqui participando hoje dessa conversa. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca aqui incrível. Bom, meu nome é Luísa Melara. Eu estudei com a Georgia na faculdade, nos conhecemos de lá. Eu acabei me formando em publicidade. Hoje em dia, eu trabalho com roteiro audiovisual. Eu sou roteirista e também trabalho como orientadora e produtora de conteúdo no Narratologia. E hoje eu estou aqui à disposição da Gi para a gente conversar mais a respeito aí do papel feminino no cinema e como isso vem crescendo e como isso está cada vez mais relevante, graças a Deus. É isso aí, né, Lu? E agora a gente acabou de ter o Oscar nessa semana, no último domingo, e a gente estava conversando e alinhando o que a gente ia trazer para cá e decidimos falar sobre o filme Entre Mulheres, né? Que em inglês é Talking Woman. Women Talking, né? Women Talking. Sempre confundo, troco a ordem das palavras. E esse é um filme extremamente impactante por ser um retrato real, né? Uma história real. E eu queria que você trouxesse um pouquinho assim dessa perspectiva do que você tem de conhecimento também dos seus estudos do cinema, sobre essa abordagem específica sobre esse filme e também por que a gente escolheu ele, né? O que ele tem também de especial nesse momento, claro, além da atualidade dele, né? Perfeito, Gia, é isso mesmo. Acho que a gente podia começar falando um pouco do discurso de agradecimento da Sarah Polley, né? Desse filme, o discurso dela quando ela recebeu o Oscar dela, né? Até anotei aqui para a gente conversar sobre isso. Um dos momentos do discurso dela foi quando ela disse justamente, ela agradeceu à academia por não se sentir mortalmente ofendida pelas palavras mulheres e falando colocadas uma depois da outra. Eu achei isso super impactante e relevante, porque a gente sabe, né, do histórico de toda a indústria hollywoodiana em relação ao papel da mulher nesses produtos audiovisuais que sempre infinitamente inferior ao dos homens, e parece que finalmente alguns primeiros conhecimentos aí. Então achei a fala dela super precisa, né? Quanto ao filme propriamente dito, eu amei, assim, né? Até se você me perguntar, Lu, qual foi o filme que você mais gostou, qual que você queria que tivesse ganho? Eu adorei tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acho que foi super válido eles terem ganho, faz super sentido. Mas, assim, meu gosto pessoal, o filme que eu mais gostei foi, de fato, Entre Mulheres, porque ele ecoou muito dentro de mim, eu acho que é um tema muito importante, muito presente nos dias de hoje, então, assim, é um filme que eu formidável, além dele ter sido muito bem escrito, né? Falando do roteiro propriamente dito, o roteiro é uma adaptação do livro da Miriam Toews, que eu fiquei com muita vontade de ler, inclusive, e achei que foi uma adaptação muito bem sucedida, sabe? Mas que o filme se passa praticamente todo no mesmo ambiente, a potência dos diálogos e a força daquelas personagens, né, que estão tão bem definidas, cada qual, aquilo engrandeceu demais o roteiro, e até por isso que levou aí o Oscar, né, da melhor adaptação, né, do melhor roteiro adaptado. E falando um pouco sobre isso, né, sobre essas personagens, o que eu achei mais incrível nessa história, além dela ser baseada em fatos reais, né, o que aconteceu foi um evento específico na Bolívia, né, numa colônia menonita da Bolívia, um fato real, que as mulheres daquela colônia, elas eram abusadas, elas eram violentadas, os demônios estavam punindo elas pelos pecados delas. Então, olha que absurdo. E pelo que eu li, a autora do livro, né, a Miriam, ela ficou tão perturbada com essa informação que ela resolveu uma história ficcional baseada nesses eventos. Isso aqui é uma comunidade fechada nos tempos atuais. E isso também faz a gente entender como
aquela realidade que, teoricamente, é específica da comunidade, ao mesmo tempo ecoa a gente, mulheres mais urbanas, mulheres que estamos aqui em Curitiba, você em São Bento ou em São Paulo, enfim, como aqueles temas estão tão presentes no nosso cotidiano mesmo, né? E eu achei essa sacada, assim, incrível. Comentar mais alguma coisa, mas eu também queria só reforçar um pouco mais a importância de todas aquelas personagens, sabe? Porque elas estão ali em busca de um objetivo em comum, resolver aquele problema através da fuga, né? Elas irem embora. Mas cada uma tem uma voz própria. Cada uma lida com aquela situação de agressão de uma forma diferente. E é porque você vê que uma é extremamente violenta, ela quer resolver tudo na base da violência. Tem outra que não aceita, que ela a vida inteira teve que aceitar tudo aquilo, a submissa, e ela não consegue aquela realidade. Tem outra que reage de maneira extremamente emocional e traumática, né? Que fuma, que tem aqueles ataques, ou seja, que desenvolveu até uma síndrome do pânico, digamos assim, em relação àquela situação, as matriarcas, que ponderam muito as coisas. Então, assim, acho que cada personagem mostrou ali como várias mulheres, nós mulheres diferentes umas das outras, reagimos também, né? Para conseguir trazer alguma mudança, para conseguir trazer alguma atitude quando a gente está nesse estado super vulnerável, quando a gente está nesse estado de vítima mesmo dessa agressão masculina. E, por fim, eu acho legal a gente comentar sobre os papéis masculinos no filme, que eu também achei, sabe, tão genial, a maneira como aquele personagem masculino, aquele rapaz que acompanha ali as mulheres e serve como escrivão, como ele foi retratado, a sensibilidade que trouxeram para aquele personagem, né, como construir aquele personagem de uma forma extremamente não estereotipada, né, ele chora, ele é sensível, ele escuta as mulheres, né? As mulheres estão falando e ele está ali para escutar. Então, eu achei também isso tudo muito fantástico. E ali também mostra, né, como isso também vem da educação, né, como a gente tem a necessidade, né, essa postura, digamos, do homem ali também, ela é corroborada com por trás, né, começou com a mãe dele, digamos assim, então como são as ondas, né, das transformações, e acho que ele se torna tão atual pelo fato também de ter acontecido num momento próximo, né, mas também pelos próprios discursos e pelos próprios debates do que está rolando, né? E aí, eu acho que esse é o gancho já para a nossa sequência aqui, de pensar, né, de como nesse estudo todo, nesse acompanhamento que você tem feito do cinema, né, ao longo dos anos também, mas com mais ênfase nos últimos períodos agora, de como que está sendo essa transformação das mulheres, não somente na atuação, né, mas também nos bastidores. E a gente lembrou daquela situação, né, não quero, vou pegar minha colinha aqui para não errar o nome dela, né, mas a Catherine Bigelow, que em 2010 estava concorrendo com o ex-marido dela, que era o James Cameron, né, ela estava concorrendo por Guerra ao Terror e ele por Avatar. E aí ela acabou levando, né, o Oscar, se eu não me engano, aqui você me corrige. Sim, sim. Ela levou o Oscar por Guerra ao Terror, né? E ali foi algo que ficou, nossa, evidenciado. Claro que, né, também tem uma construção narrativa em relação a isso. O próprio movimento, né, que a gente citou, o Me Too, que é algo que também está muito intrínseco, essa cultura né, do estupro dentro de Hollywood, como isso atravessa, e esse filme vem trazer um pouquinho disso. Então, acho que as narrativas das mulheres também mostram, escancaram um pouco esse processo. Não é só assim, eu vou colocar uma protagonista que vai ser uma super-heroína, que vai estar nisso, mas por trás também tem essa narrativa meio que denunciando, sabe? Trazendo à tona esses termos tão difíceis, tão espinhosos, talvez, para a própria Hollywood lidar, né? E para a sociedade de forma geral. Então, eu queria que você trouxesse assim, um pouquinho do que você tem percebido em relação a isso. Perfeito, Gia. Acho que você fez colocações aí super assertivas, né? Essa situação que você mencionou do Oscar aí, do Guerra ao Terror, na época, de fato, foi algo que chamou muito a atenção, assim, eu vejo que hoje em dia, já se passaram alguns anos, assim,
graças a Deus, a presença das mulheres nos bastidores, ela tem aumentado. Claro que ela está muito longe de ser equiparada à presença masculina, né? A gente não está nem perto disso, mas de fato ela tem aumentado. Se eu não me engano, foi ano passado que uma roteirista ganhou também o prêmio de melhor roteiro original pelo. Esqueci o filme agora, é um filme de vingança, Bela Vingança, talvez. Aquela vingança também trouxe um tema bem no ano passado, né? Uhum. Então, assim, a gente está vendo essa presença feminina crescer, graças a Deus, e com certeza todos esses movimentos que você citou são fundamentais para isso, assim. E uma coisa que eu acho muito relevante é o fato que estamos vendo mais histórias sobre mulheres, com protagonistas mulheres, mais histórias também contadas por mulheres, produzidas por mulheres, dirigidas por mulheres, e isso faz uma total diferença, né? Isso nem estava na pauta, mas eu pensei agora, lembrei agora, acho que é legal a gente conversar. Por exemplo, cenas de sexo no cinema. A gente sempre viu cenas de sexo nos filmes, nas novelas, nas séries, pela perspectiva masculina. Tanto que tem um estudo que mostra que seios femininos são mostrados na Globo há muitos anos, sendo que o primeiro nu frontal masculino aconteceu faz super pouco tempo. Por quê? Porque quem está ali comandando aquela obra, quem está por trás da câmera, até então eram somente homens, né? Então, você trazer a mulher nesse lugar de liderança no audiovisual, né? Esse lugar de liderança ali nos bastidores muda toda uma perspectiva. E eu acho isso fantástico. Existem filmes fantásticos de protagonistas femininas escritas por homem. E daí eu trago até como exemplo a Amélie Poulain, que eu reassisti esses dias, que é um filme fantástico. Eu fico pensando, meu Deus, foi um homem que escreveu isso. Mas eu fico pensando, imagina se tivesse sido uma mulher. Porque, querendo ou não, é diferente, né? Você conseguir expressar aquilo que você sente dentro, se você viveu aquilo, é muito diferente do se você não viveu aquilo, né? E daí eu queria adicionar um assunto que eu acho bem importante aqui na nossa conversa também, que é o fato de que não é que a indústria está também só sendo boazinha e reagindo aí, né, a esses escândalos do Me Too, é que existe todo um interesse comercial também por trás dessas narrativas femininas, né? Existe um fator inovação fortíssimo quando você abre espaço para minorias contarem histórias, né? Isso está acontecendo com as mulheres, está acontecendo muito forte quando a gente fala também de Black Money, né? Que finalmente a gente está vendo aí também, não é muito meu lugar de fala isso, mas eu acho que é legal a gente fazer esse paralelo. A gente está vendo muito também a própria indústria estar indo atrás dessas pessoas que teoricamente não tinham voz de fala. Por quê? Porque dá dinheiro. Porque existe toda uma população feminina, uma população preta, que quer consumir esses conteúdos. Então, acho que é interessante a gente trazer isso para essa discussão também, esse fato de, né, vir também toda essa vantagem financeira para a indústria quando você abre espaço para outras vozes, né? E daí, eu queria só, se você puder liberar esse espaço para mim, falar um pouco sobre algumas roteiristas que eu acho que estão aí super em alta, que eu acho que seria legal a galera conferir, assim, que está muito alinhado isso com o que eu falei, sabe? Com certeza, Lu, nem dos seus próprios projetos e que estão trazendo resultados financeiros e que estão arrasando aí, né? Que é a Phoebe Waller-Bridge, que eu adoro, que ela fez Fleabag, que é um projeto extremamente verdadeiro, assim, no meu ponto de vista. Tem uma voz de autora ali fortíssima, que pelo menos, assim, para mim ecoou demais aquela história, né? A Micaela O'Coyle, que escreveu I May Destroy You também. A Micaela, ela escreveu, ela dirigiu, ela atuou como protagonista e ela vivenciou aquela história. Então, pense o poder dessa narrativa, né? E a Micaela, ela fez muita coisa para o Netflix. E acho que o Netflix deve se arrepender muito de ter deixado ela fugir do Netflix para fazer a May Destroy na HBO Max, sabe? Que é aquilo que eu falei, né? Existe todo também o interesse comercial dessas plataformas em estar dando vozes para essas pessoas.
A Amy Sherman Palladino, que fez The Marvelous Mrs. Maisel. E acho que são essas, assim, sabe? São roteiristas que eu acho que estão aí, como eu trabalho com isso, acho que é legal dividir isso com vocês, mas que são roteiristas que estão aí, que eu acho que vale a pena aí vocês darem uma conferida no que essas mulheres estão fazendo. Legal. Você tem também alguma referência que tu se lembra nacional, assim, do que a gente pode, tipo, se a gente fizesse um recorte também, né, pra gente também botar como que tá isso, como que tá, você tá vendo também no Brasil, porque você trabalha na narratologia, que é daqui, né? Sim, assim, como o Brasil está mais perto da gente, a gente acaba não conseguindo ter uma visão tão distanciada, assim, a respeito do mercado. Mas eu gosto muito do trabalho da Ana Mulaert, né? Ela escreveu Que Horas Ela Volta. Acho ela uma roteirista fantástica. A nossa querida Fernanda Young, né, que faleceu também, já fez trabalhos, assim, sensacionais. Tem uma roteirista que eu gosto muito, chamada Jaqueline Souza, que está com uma minissérie agora na Globoplay, esqueci o nome, mas a premissa é a relação de uma empregada doméstica com a patroa, e são personagens nada planos, são personagens extremamente complexos, que fogem completamente aí dos estereótipos, super legal. Eu também sou muito fã da Maria Fu, que, nossa, já contribuiu em muitas séries, Bom Dia Verônica, se não me engano, Irmandade também, muitas séries, assim, ela é muito foda, ela é dramaturga também. E eu não poderia deixar de citar a Bea Góes, né, que é a minha parceira, a minha professora, a minha chefe, que também é uma roteirista de Manaus, e que acabou de estrear uma série que ela participou como assistente de roteiro e depois roteirista, que se chama Santo Maldito na Star Plus. Legal. Eu até vi, não assisti, né? Mas além dessa coisa esses dias eu vi uma série em que a Lineker está estreando também na Amazon Prime, e que ela está trazendo essa perspectiva da mulher trans, né? Que eu acho que é algo também para você ver as várias nuances, né? Porque às vezes a gente fala. Hã? Qual, Aline? A Lineker. A Lineker, aham. Ah, sim, que é o Manhãs de Setembro, né? Isso, que é uma exatamente. série incrível, gente. É incrível, assim. Tem uma sala de roteiro com várias pessoas, eu acho, mas tem uma presença muito forte ali da Alice Marcondes, que é uma roteirista, uma mulher trans também, que eu acho que influenciou muito ali naquela narrativa que é tão verdadeira, né? Essa série também me tocou muito, assim, eu achei que é fantástico. Já salvei ainda, não consegui. Eu não assisti a segunda temporada ainda, assisti só a primeira. A segunda eu não assisti. Ah, legal. E eu acho que essas coisas vão mostrando, né, pra gente, essas abordagens, essa troca de narrativa, que também é, na verdade, o lugar onde eu estudo e eu consigo olhar, assim, da gente expandir um pouquinho e ver a diversidade de possibilidades e de seres e de formas de existência que a gente tem também, né? E nós vamos agora caminhando também para já, né, não fazer tão extenso, porque se deixar a gente vai ficar 8 horas aqui conversando sobre todas as séries. E eu falo isso com todos os entrevistados, mas é verdade que são pessoas que eu amo, assim, que eu trago para cá para conversar, e aí o papo é muito bom e a gente flui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses outros filmes que trazem esse recorte de representatividade, né? E que a gente também pode citar aqui como exemplos, né? Que vão além desse que a gente resolveu destacar com maior ênfase aqui, pela temática, pela abordagem, talvez até pela nossa própria proximidade, né, com o tema. Mas quais são esses outros que nós citamos aqui? Eu confesso que eu não consegui, não me deu tempo de botar eles em dia, mas nós tínhamos conversado um pouquinho sobre A Mulher Rei e o filme que trouxe a Filha Perdida, né, que já é do ano passado, na verdade, que concorreu, que é o filme baseado no livro da Helena Ferrante, que também se tornou uma grande referência por na literatura abordar as perspectivas de mulher, não somente naquela coisa mágica e romantizada que a gente está habituada, né? Mas também quebrar uma barreira, porque eu acho que o que eu mais tenho gostado de ver é isso, sabe? Quebras de paradigma em relação a essas representações das mulheres, né? Porque, na verdade, você não quer ir lá ver um filme da Disney mais, né? Até o filme da Disney tá mudando, né? Até a narrativa da Disney tá mudando. Então, como que a gente olha para isso, né? Perfeito, Gi. Na verdade, até vou pegar um gancho aí da tua fala,
para contradizer um pouco o que você acabou de dizer em relação à Mulher do Rei, que eu assisti hoje de manhã, by the way. E o que, assim, eu achei desse filme? Esse filme é fantástico, né? Não tem nem que falar da atuação da Viola, assim. Ela pegou também uma história verdadeira e jogou luz para algo que a gente praticamente não via na indústria, né? Ela mesmo, numa entrevista, falou que até alguns anos atrás ela jamais teria conseguido fazer um filme como esse, porque ela escutou muito, tipo, esqueça, isso aí não vende, isso aí. E ela finalmente conseguiu fazer esse filme. E o que eu falei para você que eu ia discordar, não é que eu ia discordar, mas eu ia fazer um outro gancho, é que, quanto ao roteiro desse filme, ele não apresenta muitas inovações. É narrativa clássica, assim, pura, que é a que a gente chama, né, jornada do herói puro, assim, é uma narrativa que você já viu em todos os filmes da Disney, por exemplo. Só que eu acho que isso é um grande ganho do filme, porque era muito importante para esse filme ter a bilheteria que teve. E esse filme só teve a bilheteria que teve porque trabalhou com esses códigos que já são do senso comum geral das pessoas. Então, foi isso que atraiu as pessoas para o cinema. E daí eu acho que eles foram muito assertivos em relação a isso. Porque a narrativa clássica, ela tem um papel didático. E esse filme, ele tem uma importância histórica, uma importância de reparação histórica tão grande que eu acho que foi muito assertivo eles terem ido por esse caminho, sabe? Então, Sim, eu acho essas são legal. minhas considerações em relação a esse filme. Sim, eu acho legal que você traz, que é dentro dessa perspectiva do roteiro, né? Porque quando eu falo que é algo inovador em relação à narrativa, é mais, acho que pelo tema do que pela forma, né? E você já está analisando e trazendo para a gente a forma. Quando estou falando dessa narrativa mesmo, é assim, um tema que nunca poderia ter tido esse espaço, né? Mas a paciência... Os personagens, né? Esse tipo de é protagonismo, né? É uma revisão histórica mesmo, né? Que é importantíssima. E acho que a estratégia que eles adotaram ali foi perfeita, né? Sim. Daí, sobre a Filha Perdida, o que eu acho legal da gente trazer aqui para esse encontro, que a gente não falou até o momento, é a maneira como esse filme aborda a maternidade, né? Esse assunto que permeia aí o universo feminino, né? E, como você bem disse, assim, a Helena Ferrante, ela definitivamente não trabalha com personagens chapados, né? Ela trabalha com personagens profundos, completos, complexos, paradoxais, e como a gente é na prática, né? Porque a gente não é uma coisa só, né? A gente não tem um único comportamento que a gente exerce a vida inteira. Nós somos seres vivos e cada hora a gente quer uma coisa, assim. Esse maniqueísmo que foi imposto para a gente, ele não existe. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim, né? E eu acho que ela explora isso de uma maneira muito fantástica e ela traz esse lado possível da hostilidade da maternidade. Um assunto tabu, um assunto que a gente não fala muito, né? A gente está acostumado a ver essa mulher heroína, que me incomoda muito, a mãe heroína, que me incomoda muito. Quem diz que a mulher tem que ser heroína? Quem diz que a mulher tem que conseguir fazer tudo, abraçar tudo, ser a melhor mãe do mundo? Essa pessoa não existe, né? Essa pessoa é uma figura idealizada e é uma figura que vem sendo reproduzida aí pela mídia, pela indústria audiovisual, enfim, há muitos anos. Então, ela traz também essa mulher verdadeira, essa mulher humana, que não é sempre que gosta de ser mãe, não é por isso que ela odeia ser mãe. Então, eu acho que o filme é muito preciso nesse retrato, sabe? Nesse ponto. Entendeu? Acho que a gente fez aqui um bom apanhado aí de algumas obras. Eu comentei outras aqui, convidei vocês a assistir outras. E é isso, assim, eu espero realmente cada vez ver mais, assim, desses filmes, dessas obras, dessas protagonistas femininas aí no cinema e nas artes, de modo geral, né? Nas posições de poder, lideranças políticas, enfim, a gente quer ver as mulheres realmente tendo voz aí e tendo espaço de poder mesmo. Com certeza, torcemos e vamos acompanhar todas as trabalhando para isso, né, né? Oi? E estamos trabalhando para isso, né? Exatamente. Todas as formas de mulheres, né? Seja qual for a representação que for escolhida, esse é o principal. Então, eu agradeço você, Lulu. Muito obrigada. Vai voltar para outras análises. Queremos outras obras aqui. Espero que você possa estar disponível também,
né, que não esteja lá ganhando suas premiações daqui a pouquinho. Não, espero que esteja ganhando as premiações. Deus mas que ainda tenha tempo para poder bater esse papo aqui com a gente e trazer essas considerações maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada a você, Gi. Um beijo. Beijo. Valeu.